nesse momento aqui, estamos sendo amparados, né? Espíritos desencarnados estão conosco aprendendo, auxiliando no trabalho, né? Derramando um bálsamo medicamentoso de cura para cada um de nós, de acordo com as nossas necessidades. E aí, o que acontece? Qual é o maior dificultador para receber essas bênçãos? Somos nós mesmos, né? Porque não estamos conectados. E aí a gente vai fazendo uma viagem aqui desse livro da Evangelização no Mais Além. E aí 2 personagens, né, que se destacam. Um é a Aninha, que ela é a monitora, estagiária de evangelização, né? A Aninha, na verdade, ela desencarnou muito cedo. Pelo que o livro fala, parece que com 15 anos ela retorna à parte espiritual. E ela já tinha iniciado uma caminhada de evangelizadora aqui na Terra. E, ao retornar, ela encontra Lúcio de Abreu. Lúcio de Abreu, gente, ele foi um evangelizador por mais de 45 anos na cidade de Minas Gerais. E hoje as filhas dele, Cláudia e a outra que eu esqueci agora, cuidam da editora Semeador, que são livros voltados para a evangelização, né? Então, as filhas deram continuidade. E aí, nesse retorno de Aninha, nesses estudos, Aninha está lá fazendo a parte teórica. Porque uma coisa muito importante que o evangelizador não se dá conta muitas vezes, e a gente que está dentro da casa espírita também, é a importância do estudo, a qualidade doutrinária, que é o que a gente chama, né, segundo o documento orientador da Federação Espírita Brasileira. A gente, quando trabalha, qualquer trabalho na casa espírita, a gente precisa ter qualidade. Por quê? Esse solo precisa de uma boa semeadura. Para ter uma boa semeadura, é preciso qualidade. E aí a gente destaca 4 qualidades: a qualidade doutrinária, a qualidade pedagógica, a qualidade relacional e a qualidade organizacional. E aí a gente vem para a qualidade doutrinária, que é o quê? É o estudo. Por quê? Enquanto estamos facilitadores e evangelizadores na casa espírita, precisamos ter fidelidade doutrinária. Então, a gente não pode levar para a criança, para o jovem, para o adulto, o que está no nosso bom senso, né? Às vezes a gente vem aqui, o evangelizador vem, assiste uma palestra, o palestrante passa algumas coisas, porque eu falo sempre que a palestra é uma degustação, é um despertar para que a gente vá estudar e se aprofundar o tema. Aí o palestrante fala ali daquele tema rapidinho, o evangelizador pega, leva aquele conteúdo sem estudar, do senso comum, da cabeça dele, do que ele entendeu, para a criança e o jovem. E aí a gente vai ver, a partir do livro, dessa responsabilidade que o evangelizador tem. Por quê? Essa educação da evangelização é uma educação de espírito imortal. Então, tudo que a gente ensina para a criança e o jovem vai para a vida do espírito, para a eternidade. A gente grava digitais nesses espíritos. Então, olha só a responsabilidade. Então, quando eu passo um tema, um assunto, trago uma informação equivocada, eu estou me responsabilizando também, né, por as atitudes e pelo entendimento que aquele ser vai ter mais adiante. Então, a Aninha está lá nessa parte aí, fazendo a parte doutrina, estudando, né, se qualificando, atingindo essa qualidade doutrinária, e agora ela vai entrar na parte do estágio. Então, eu sempre fui muito a favor, enquanto coordenadora de evangelização, eu nunca trouxe um evangelizador e coloquei de vez na sala para evangelizar, porque conhece espiritismo. É muita responsabilidade. Tá? E a evangelização, ela tem um calcanhar de Aquiles nas casas espíritas, por quê? Todo mundo que não se adequa a um determinado trabalho dentro da casa espírita, ela vai sendo jogada para a evangelização. Como se o trabalho com a criança e o jovem não fosse de alta responsabilidade. Um trabalho de base, porque a gente não está só formando novos espíritas, que essa não é a proposta da evangelização. A proposta da evangelização é a formação do homem de bem. É a gente viabilizar instrumentos para que o jovem e a criança
no momento de dificuldade, desafios da vida, ele possa fazer melhores escolhas diante daquele desafio que chega. Que ele possa ter gravado o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo em seus corações, para que ele tome as melhores decisões. E aí a gente vai, joga esse trabalhador, né, esse voluntário, muitas vezes, lá na evangelização, e aí ele chega, muitas vezes não conhece muito bem a doutrina, não estuda, não sabe um pouco de pedagogia. Ana Paula, mas para ser evangelizador precisa ser professor? Não. César Braga Said, um palestrante espírita, também evangelizador, ele fala que um educador talvez não seja um bom evangelizador, mas um bom evangelizador sempre será um bom educador. Porque, para além das questões de ensino formal, tradicional, de conteúdo, o evangelizador tem uma qualidade maior, que é a moral. O trabalhar o evangelho em si mesmo, né? Então, a gente vê agora aqui, Aninha começa a fazer um estágio, e Lúcio de Abreu convida ela a participar de uma evangelização em uma casa espírita. Tá? E, nessa evangelização, eles vão conhecendo como é que acontece essa evangelização do lado de lá e do lado de cá. Eles, quando chegam nessa evangelização, vou fazer um resumo rápido, que é muita coisa, né, Alci? Primeiro, o ambiente evangelizador, né? Quando as crianças chegam para a evangelização, esse ambiente aqui já foi preparado 4 horas antes espiritualmente. Uma equipe chega 4 horas antes, trabalha 2 horas na higienização desse ambiente da casa, limpando os miasmas, as energias, deixando todo o ambiente preparado. E uma equipe chega 2 horas, né, depois, dentro dessas 4 horas, que são a equipe de construtores. Essa equipe ele vai trazer o material espiritual necessário, telões e outros aparelhos, inclusive eletrônicos, que são utilizados no plano espiritual para que a tarefa ocorra. Eles são de uma disciplina ímpar. Todos trabalham em harmonia, em paz, vibrando para o trabalho. Quem é que desarmoniza esse trabalho quando chega na casa? O evangelizador. Chega atrasado, não chega no horário, não se dedicou ao estudo do tema, muitas vezes, né? Mas a gente também tem um outro lado. A gente tem o evangelizador dedicado, o evangelizador que chega cedo, o evangelizador que está ali vibrando. E aí a gente vai ver a diferença do evangelizador que está vibrando em sintonia com o evangelizador que está desconectado com o trabalho. E aí Lúcio de Abreu traz algo interessante, que ele chama que todos nós somos médiuns, e o evangelizador também é um médium. Mas não um médium que vai fazer os encontros de evangelização incorporados. Não. O evangelizador ele é um médium porque ele vai ser inspirado o tempo todo. Mas, para ser inspirado, ele precisa ter o conhecimento. Como é que se tem o conhecimento? Através do estudo, da dedicação. Então, se a gente determina um tema para estudar, o evangelizador precisa se dedicar. Eu sempre falei para os evangelizadores que é assim: vai me preparar um plano de aula para o encontro de evangelização. Vocês vão ver que eu não vou falar nunca sala de aula, porque evangelização é para além dessa questão. Eu não gosto eu prefiro tirar essa coisa de escolaridade dentro da evangelização. Eu digo que a evangelização são encontros de corações, né? Se a criança e o jovem não sair da evangelização com o coração mobilizado, esse encontro não valeu a pena. Tem que sair tocado, tem que sair mobilizado. Então, o evangelizador, eu sempre falei, o evangelizador, a primeira coisa que ele vai fazer quando ele pega o tema, antes de começar tudo, é sintonizar com a espiritualidade amiga. Então, ele faz uma oração, depois ele vai para as obras básicas. Onde esse tema se encontra nas obras básicas? É o principal. As obras básicas é a base da nossa doutrina espírita. A gente não faz nada antes de consultar as obras. E, a partir das obras básicas, a gente vai buscar as obras subsidiárias, né? Obras que são complementares e que vão ajudar o nosso trabalho.
Então, o evangelizador, a primeira coisa, vai falar de Deus, vai fazer o quê? Vai pegar o Evangelho, o Livro dos Espíritos, tá? E as outras obras, que por incrível que pareça, nós, enquanto espíritas, estudamos muito o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, e deixamos de lado obras riquíssimas como a Gênese, o Céu e o Inferno e as outras obras da codificação. Então, a gente vai lá buscar esse tema para estudar. Por quê? No momento que o evangelizador está ali dando a aula, e ele vai receber uma inspiração espiritual, se ele não tiver o conhecimento, o mentor espiritual do trabalho não acessa. Então, ele não vai conseguir. E aí a gente tem a experiência de Divaldo Franco, né? Que uma vez foi fazer uma palestra, achando que Joana de Ângeles ia passar tudo para ele, e ele não sabia o tema, e chegou na hora, não sabia para onde é que ia. E aí Joana de Ângeles disse, não, eu não estou aqui para fazer o seu trabalho, você vai fazer o seu trabalho, eu estou aqui para lhe ajudar. E assim também é o evangelizador. Então, o evangelizador ele age como médium no sentido de ser inspirado. Então, quantas vezes a gente está ali fazendo a aula de evangelização, o encontro com as crianças, e aí surge uma ideia de algo diferente que a gente pode trazer, de um conhecimento que a gente pode jogar, de uma reflexão, de uma pergunta, da gente poder olhar para uma criança que está ali, que a gente não tinha se tocado. Então, são inspirações, né, que o mundo espiritual traz, porque a gente vai ver também, mais adiante, que Lúcio de Abreu fala dessa equipe de construtores que eles terminam ali o trabalho, mas depois que sai essa equipe, já chega uma outra equipe, que é a equipe de auxílio aos evangelizadores. E ele também tem uma outra equipe, que é uma equipe que ele prepara os laudos das crianças e das famílias. Como é que isso acontece? Esses espíritos, eles levantam toda a vida da criança, a vida espiritual e material. Quem é essa família? Por que renasceu nessa família? Né? O que é que essa família tem materialmente, espiritualmente? Quais são as suas conquistas? Quais são as suas bagagens? Quais são as dificuldades enfrentadas pela criança, pela família? Então, toda uma ficha, tipo um currículo, é formado de cada criança. Para que essa ficha é formada? Para ser passada para uma outra equipe, que a Alce vai falar daqui a pouco, que é a equipe espiritual da casa e das colônias que cuidam da evangelização, para que possa ser feito um trabalho efetivo junto à criança, junto ao jovem e junto à família. Tá? A gente vem para a casa espírita, às vezes a gente está como trabalhador e até como frequentador, a gente pensa que a gente saiu daqui, a ajuda encerrou. Ledo engano. A gente sai daqui, muitas vezes, acompanhado pelos espíritos amigos, que vão com a gente para poder nos ajudar, auxiliar e tratar os nossos problemas e as nossas dificuldades. Muitos de nós agora estamos sendo sondados em nossos corações das nossas dificuldades espirituais. E eles já estão fazendo todo um planejamento de como pode ajudar. Mas só que eles podem ajudar a gente sozinhos? Não. Precisa que a gente abra o nosso canal, que a gente se conecte. Tá? Então, a gente vê toda essa arrumação na sala de evangelização, né? Essa ficha de atendimento. E aí eles falam uma coisa bem interessante também, que os construtores colocam nas salas de evangelizações uns telões. E no momento que as aulas vão acontecendo e que a evangelizadora vai trazendo os temas, por exemplo, as parábolas de Jesus, essas parábolas vão sendo projetadas nesse telão. E essa energia ela vai irradiando, né, até as crianças. Eu vou ampliar um pouquinho o que Lúcio de Abreu traz com outro livro chamado Nos Bastidores de uma Reunião Espírita, né? Que é um livro na Seara do Bem, nos bastidores de uma reunião espírita. Ele conta que, no momento da aula de evangelização, enquanto as crianças estão aprendendo aqui, um grupo de crianças está no plano espiritual, são trazidas também para serem evangelizadas, e também mães estão sendo evangelizadas. Por que mães estão na sala de evangelização? Mães, né, desencarnadas. Porque foram mães que faliram como mães na reencarnação anterior e agora elas retornam para as salas de evangelização para se educarem e aprenderem a educarem seus filhos.
Então, você veja a importância desse trabalho. Que quando a gente chega em uma sala de evangelização, né, na Seara do Bem, nos bastidores de uma reunião espírita. Esse livro, gente, ele é muito interessante porque ele conta tudo o que acontece dentro da casa espírita e espiritualmente, enquanto acontecem os trabalhos materiais. Tá? E aí ele fala, inclusive, até do papelzinho que você coloca o nome ali no livro de Encarnados e Desencarnados. Ele conta o que é que acontece quando você coloca o nome e bota a sua energia para aquela pessoa, o trabalho espiritual que acontece. Então, da gente entender que a gente não está sozinho, que esse trabalho aqui é em paralelo, em parceria. Né? Mas a gente, enquanto encarnados, precisamos fazer a nossa parte. Você quer entrar com alguma coisa agora? Já quer falando? Né? Porque aí eu falei um pouquinho dessa questão das passagens, né? Que o evangelizador vai falando, e também quero ressaltar uma coisa. Todas as vezes que o evangelizador fala em nome de Jesus, nas salas de evangelização, a energia da sala muda, a vibração muda, se torna mais intensa. É por isso que não existe evangelização sem falar em Evangelho de Jesus. Né? Inclusive, tem crianças que chegam nas evangelizações e, quando fala o nome de Jesus, tem crianças que choram, tem crianças que repudiam o nome de Jesus. Tá? E aí chegam até a vomitar. Então, a gente foi fazer uma pesquisa aí a relação disso, e a gente percebe que foram espíritos, muitas vezes, que vieram das cruzadas, em reencarnações passadas, sofreram muito, porque essas revoluções foram em nome do Cristo, tá? Utilizando o nome de Jesus de forma equivocada, e marcaram muito esses espíritos sofredores. Então, são espíritos que reencarnam agora, e nas aulas de evangelização, quando falam o nome de Jesus, muitas vezes eles repudiam o nome de Jesus. Então, você veja o trabalho do evangelizador nesse momento, de trabalhar esse coração para mudar, né, essas novas características. Por isso que Kardec fala que educar é trazer novos hábitos, novos caracteres, novas características. É a gente tirar aqueles vícios morais e substituir por virtudes. E é um trabalho intenso. Então, no momento que é falado de Jesus, no momento que é falado das parábolas, tudo isso vai sendo, toda essa energia vai sendo, digamos assim, criando um estado vibracional elevado na evangelização. E aí acontece o auxílio não só para as crianças, mas também para os próprios evangelizadores. Lembrar que, quando estamos dentro da casa espírita, realizando um trabalho, nós somos os primeiros beneficiados. Mês passado, meu marido teve um problema de saúde, precisou ser internado e tudo. E aí foi muito interessante que, na mediúnica, o mentor chegou, eu não estava, eu estava no hospital, e ele disse assim, não, me atrasei para chegar, porque eu estava com a Ana Paula no hospital, dando um apoio a ela e o marido. Né? Então, da gente, assim, não descartar. E eu tenho certeza que eles estavam lá. O médium nem sabia o que estava acontecendo. Eu contei para algumas pessoas da casa espírita, e, de repente, chega nessa notícia de saber. E isso dá um alento, da gente saber que a gente está sendo protegido, que a gente está sendo cuidado. E os espíritos sempre falam, toda vez que vocês precisarem, chamem. Chame, que a gente está a postos. Vocês chamam pouco. Vocês chamam a gente pouco. Então, eles sempre falam, a gente está aqui para ajudar, para contribuir. Vou passar um pouquinho para a Alce, e aí a gente vai trocando aqui figurinha. Boa noite. Que a paz do Mestre Jesus sustente a nossa noite. E aos que estão pensando, o que é que eu vim fazer aqui? Se está falando de evangelização, todo trabalho na casa espírita é uma evangelização. Todo trabalho. Então, estamos no lugar certo, com o tema certo. Só estou sentindo falta das mães. Das mães não, vou trocar, da família. Para não colocar a responsabilidade só na mãe, né? Na família. O responsável legal por essa criança.
e dos evangelizadores também. Porque se estamos falando de evangelização, precisamos falar para essas pessoas de uma forma mais direta. Eu sou aquela que puxa a orelha. O interessante é que o livro, o título do livro, ele já nos ensina a evangelização no mais além, para que a gente fique consciente de que as coisas não acontecem somente no plano físico. E para que aconteça aqui, de uma forma efetiva, está acontecendo no plano espiritual. Muitas vezes no movimento espírita a gente encontra pessoas para dizerem assim, o meu trabalho, porque eu iniciei. Ah, agora você está achando tudo pronto, eu iniciei. Não. É iniciado do lado de lá, há toda uma preparação do lado de lá, há toda uma sustentação do lado de lá. Então, a evangelização, vou me deter agora na evangelização, mas isso serve para todo o trabalho na casa espírita, precisa acontecer entre os dois planos. Porque se não acontece entre os dois planos, não está acontecendo o trabalho de Jesus. Como Paulinha falou, ela chamou de Aninha. Eu fiquei assim, meu Deus, Aninha do livro? Nunca chamou Paulinha de Aninha. E nem a mim de Alcione. Então, ela falou dessa questão de estarmos conectados com a espiritualidade, porque senão o trabalho não é percebido, a sustentação não é percebida. Aí fica parecendo que realmente é algo nosso. Então, não vamos encontrar os espíritos benfeitores não encontram brecha na gente. Se não existe ali um estudo, se não existe uma conexão. E sendo um trabalho com crianças e jovens, nós precisamos estar muito mais conectados, porque é uma responsabilidade muito grande. E isso os evangelizadores, coordenadores, os envolvidos nesse departamento precisam estar atentos a isso. É uma responsabilidade, não que os outros trabalhos não sejam, mas nós estamos lidando com espíritos que estão precisando de um direcionamento. Eles ainda não são adultos. Por isso, a responsabilidade é muito maior. O que você está aprendendo é realmente o correto para você passar? Você está sendo uma ponte? Você está sendo um bom instrumento para esse trabalho? Entendendo que o trabalho não começa na véspera da evangelização. É o tempo todo. Eu, quando era coordenadora da evangelização, eu dizia... Vocês não são coordenadores, não são evangelizadores só na véspera para preparar o trabalho. Mas é o tempo todo, é observando as redes sociais, é observando as relações familiares, é o tempo todo, porque os espíritos, eles estão fazendo a parte dele. Mas nós precisamos fazer a nossa. Não dá para colocar somente nas mãos deles. Então, os pontos que eu coloquei aqui da questão do auxílio espiritual, porque Paulinha é a menina evangelização, ela pega toda a parte aí da evangelização em si. A Aninha, tá vendo que você realmente é da evangelização, até está no livro. Pois é. Não tem jeito. Então, é uma tarefa realizada com a cooperação entre o plano físico e espiritual, isso a gente precisa estar bem consciente. A gente não trabalha sozinho. A gente pode ter a ilusão. Ou até em algum momento a gente realmente pode trabalhar sozinho. Se a gente não busca o auxílio deles, se a gente não chama eles, não se faz espiritismo sem os espíritos. Os espíritos que estão lá, porque nós somos espíritos. Não se faz espiritismo sem espírito. E isso tem me preocupado muito, porque tem se dado muito crédito a encarnado. O que Paula falou, o que Márcia falou, está virando lei, mas não está se buscando os espíritos que estão dando todo o suporte e que têm todo um conhecimento para que o trabalho aqui no plano espiritual realmente ocorra de forma satisfatória. Então, isso está faltando. Evocação está faltando. Evocação é algo que é tão temido nas casas espíritas, mas precisa existir evocação. Inclusive, uma reunião de desobsessão mediúnica, de desobsessão, se não existe evocação, não é desobsessão. Você não sabe que espírito está chegando ali.
se você não chama, se você não evoca, né? Então, o auxílio espiritual na evangelização, e o livro nos convida a compreender que por trás de cada atividade tem o auxílio dele, da evangelização, do doutrinário, do social, seja onde for, existe uma equipe espiritual dando todo o suporte. Uma coisa interessante também é que muitas vezes os evangelizadores, os coordenadores, os trabalhadores encarnados, eles enxergam somente as birras das crianças, a família problemática, toda essa questão aqui no plano né, físico. A família que é ausente, o cansaço da equipe, e cansa mesmo, porque existe assim uma fantasia em torno da evangelização. Ah, é tão lindo, trabalhar com criança e com jovem. Cansa. Vamos colocar aqui na realidade, cansa, dá trabalho, e a gente precisa ter um olhar mais maduro e racional para a evangelização. E essa questão também de, você tem jeito com criança, coloca lá. Não é assim. Não é creche, não é parque de diversão. É uma atividade de alta responsabilidade, assim como qualquer outra atividade dentro da casa espírita. E que sozinha não funciona. Não funciona a evangelização somente com evangelizador, coordenador e equipe espiritual. A família precisa estar presente. É por isso que eu estou sentindo falta da família. A família precisa estar presente. Tem uma mãe, nem tudo está perdido, né, minha filha? Você vai ser a multiplicadora. Mas você não evangeliza... porque seus filhos também. Serão vocês as multiplicadoras. Porque no trabalho espírita precisam existir multiplicadores, né? Então, o livro ele amplia esse nosso olhar para que a gente não fique só na criança que faz birra, na família que é ausente, no cansaço da equipe, mas perceber que existem esses recursos espirituais atuando constantemente, dando todo um suporte. Aí eu sempre lembro essa questão, quando a gente diz assim, agora vamos elevar os pensamentos na hora do passe. Será que as pessoas entendem por que está se falando isso? Quem frequenta, vocês sabem por que está falando isso? Não sabem. E isso faz falta. As casas espíritas precisam explicar por quê, para que a gente possa entrar em conexão. Para estabelecer uma conexão. Isso. Se não for assim, a gente não percebe a sustentação. Aí muitas pessoas entram na casa espírita no seu processo de dor, porque Paulinha disse assim, vá lá no semeador, assistir uma palestra, tomar um passe, você vai se sentir melhor. A casa espírita não tem esse poder sozinha. Não faz milagre, até porque milagre não existe. Então, é necessário que eu consiga estabelecer essa conexão para perceber o auxílio, a sustentação, todo o amparo que esses espíritos responsáveis pelo trabalho estão ali dando. Então, não é focar no nosso cansaço, na família que não veio, na criança que é difícil, mas entender que existe todo um auxílio ali. Tenhamos olhos de ver e ouvidos de ouvir. Porque nós não estamos sozinhos, nós nos colocamos sozinhos em muitos momentos. Por soberba, por realmente não compreender o trabalho e acreditar. Estou no plano físico, então aqui sou eu comigo mesmo ou a equipe. Não é assim que funciona. Tem todo um suporte e a gente precisa acreditar. Quantas vezes no trabalho que está sendo difícil, a gente não já se sentiu sozinho? Não é possível, não está fluindo. Porque Márcia não colabora. E a gente está descartando todo o auxílio dos espíritos. Não estamos parando para perceber o que é que eles estão falando, o que é que nós podemos fazer para modificar.
A gente só foca na pessoa difícil, na pessoa que não está fazendo a parte dela, na família que não veio, mas a gente não para, não silencia internamente para que a gente possa escutar os espíritos falando com a gente. De que forma direcionar? Eu digo que quando a gente silencia, quando a gente está aberto para o trabalho, quando existe a vontade de realizar o trabalho, e é claro, a gente precisa do conhecimento, para não cair nessa como o Divaldo caiu um dia. Joana está comigo, se eu não souber, Joana faz. Os espíritos vão dar sustentação porque quem veio precisa ser atendido. Mas a gente precisa compreender que existe a parte deles e existe a nossa parte. E a gente precisa cumprir a nossa parte. Então, é compreender que nós estamos aqui, estamos sendo auxiliados o tempo todo e a gente precisa perceber. Paulinha faz palestra também e você já percebeu quanto muito do que a gente planeja é modificado quando a gente chega? Também. Em todos, no atendimento fraterno, no social, em qualquer coisa, porque os espíritos conhecem as nossas necessidades. Então, às vezes, você planeja algo, mas na hora pede outra coisa. E tem evangelizador que quer ficar preso ali, porque eu fiz isso, não pode fugir disso. Nós precisamos ter olhos de ver e ouvidos de ouvir. É a recomendação do mestre. Porque os espíritos sabem o que naquele momento aquela criança, aquele jovem estão necessitando. E não é o que está no planejamento. Ah, mas não pode fugir do planejamento. Aí eu digo assim, me ajude a te ajudar. Porque se você está aqui para servir ao Cristo, você tem que ter o olhar atento. Então, muitas vezes é aquele tema que a gente já falou 500 mil vezes. E chega em determinado local, tudo é modificado. Por quê? A necessidade de quem está ali. E, às vezes, é uma pessoa. É só uma pessoa. Mas é aquela pessoa que está numa necessidade muito maior. Por quê? Porque ela pode se matar. Ela pode matar alguém. Pode acontecer algo muito mais grave. Então, muitas vezes, é necessário modificar. Então, pensemos. Todos nós somos médios. E nem todo mundo é um médio ostensivo, mas todos nós percebemos em algum grau alguma coisa. Então, vir para o trabalho é se entregar a esse auxílio espiritual, para que a gente perceba que é um olhar que a gente vai direcionar para essa criança, para esse jovem, é um abraço, porque espíritos são trazidos com eles. Não são só as mães que faliram em outra existência, mas aqueles espíritos que vão reencarnar e estão ali para serem evangelizados, para escutar. Então, é como numa doutrinária. Numa doutrinária tem passe, tem desobsessão, tem todo o tratamento e às vezes a gente não dá crédito a uma doutrinária. Ah, não, tem que tomar o passe depois. Então, você não confia nos espíritos, porque eles sabem quais são as nossas necessidades. Talvez você precise tomar o passe assim que você entrou na casa espírita. Se você precisa, eles vão lhe atender. O que for da nossa necessidade vai acontecer. Então, muitas vezes, o que falta mesmo, talvez não seja nenhum conhecimento doutrinário, seja confiança nessa equipe espiritual, que está todos os dias dando a sustentação. Outro ensinamento importante, esse auxílio espiritual, não se limita ao momento da aula ou da reunião, como Paulinha aqui colocou. Continua nos lares. Porque os espíritos, eles vêm em nome de Deus. Eles não são como a gente aqui. Tá na hora, José. Tá na hora, temos que ir. Ainda tem aqueles que dizem assim, porque a espiritualidade tem disciplina. O trabalho está fluindo, então isso é disciplina. José, depois a gente conversa sobre isso. Mas para entender aqui que continua nos lares. Eles não vão apenas ficar aqui essa 1 hora, 1 hora e meia e pronto. E lá em casa, como está? Às vezes está uma bagunça total. Aí eles vão fazer o quê?
deixar de dar um amparo? Então, eles dão essa assistência nos lares, eles dão essa assistência e que não é só para a criança e para o jovem, para a família também e também para a equipe da evangelização. Os evangelizadores, os coordenadores, ninguém está desamparado. Essa certeza é para qualquer trabalho que a gente exerça na casa espírita. Ninguém está desamparado. Existe uma equipe dando toda a sustentação necessária. Quem de fato crê nisso? A gente precisa desenvolver essa crença. Nós não estamos sozinhos. Existe um amparo. E ele coloca aí o caso de uma evangelizadora, que eu não me lembro o nome. Às vezes eu esqueço o meu próprio nome. Que está com um problema, né, com o marido. Camila. E tem todo um auxílio ali para ela. Então, ninguém está isolado, ninguém está sozinho. Quem se sente amparado? Em muitos momentos a gente pensa que está sozinho. Não pensa? Mas eu faço tanta coisa, eu faço tudo com amor, e estou passando por essa dificuldade. Mas quem foi que disse que nós não teríamos dificuldade só porque nós fazemos o bem? Se fosse assim, irmã Dulce, não era para ter nada, né? A capacidade pulmonar da criatura era mínima. Então, não é não ter problema, mas ter auxílio para que a gente possa passar pelo problema sustentado, amparado. Então, nós precisamos desenvolver essa certeza dentro de nós. Os espíritos estão com a gente. Eles não amparam só as crianças, os jovens, os espíritos que são trazidos, mas toda a família. Por isso é importante a família estar presente na evangelização. É como também é importante a família estar lá na escola comum. Porque a escola sozinha não tem capacidade de fazer acontecer. Aqui também não. A gente precisa da família, na figura da mãe, do pai, da tia, da avó, seja lá quem for, mas precisa estar aqui, precisa escutar, precisa saber que o trabalho continua, que vocês não estão desamparados, mas está difícil para todo mundo, está difícil para todos nós. Jesus não disse que seria fácil, mas ele também não disse que seria impossível. E ele disse que estaria conosco o tempo todo. E ele está. Talvez a gente não perceba. E ainda temos um espírito protetor, cada um tem o seu, mas é negligenciado. Nunca é procurado, normalmente não é procurado. Então, essa obra também mostra que os próprios evangelizadores são auxiliados, como foi Camila, como é Márcia, como é o nome dela? Alda, como é todas as outras, Zildinha que está aqui na sustentação, todo, Nadson, meu amor, meu menino lindo. Aí, ó, tem 2 evangelizadores. Pronto. Zilda. Ah, mas Zilda não é da sustentação? Então, mas eu falei de Zilda. Eu falei de Zilda, não falei, não? Mas agora ela está na sustentação, ela está assim, ó. Trabalha. Vou lhe dizer, trabalho mais difícil. É como médio de sustentação na mediúnica. Não é para dormir, é para sustentar. Então, ele tem que ficar acordado. Então, nós precisamos entender quais são as nossas funções, porque os espíritos que estão do lado de lá, eles sabem. E eles exercem a função deles. Olha, como é bem vista a evangelização. Aninha está sendo preparada. Aninha e tantos outros espíritos estão sendo preparados. Aqui no plano físico, é um Deus nos acuda para aquele que quer ser, diz que quer ser evangelizador, participar de um curso de formação, participar de um encontro. Então, como é que você quer ser um trabalhador do Cristo e você não se capacita? Você se capacita para o seu trabalho material? Ai de você que não se capacite, não é? Mas aqui também é um trabalho. E é um trabalho de muita seriedade. Então, nós precisamos fazer o nosso papel. Tem que participar de formação.
tem que participar de encontro, tem que assistir doutrinária, porque aqui também está sendo assistido. Aqui também, quando os evangelizadores levarem para o coordenador as necessidades das crianças, que às vezes é uma mediunidade aflorando, às vezes é um processo obsessivo, porque a evangelização precisa trabalhar em comunhão com os outros departamentos. Porque os espíritos, eles estão ali em comunhão com todos os departamentos. E nós precisamos entender isso também. Então, às vezes é uma mediunidade aflorando, traz isso para a doutrinária. A família precisa estar assistindo. Então, se é um processo obsessivo, leva para o departamento mediúnico para que essa criança ou esse jovem seja assistido. Porque tem a parte dos espíritos que estão fora do corpo físico, mas tem a nossa. Será que, de fato, nós estamos exercendo a nossa função aqui, no plano físico? Será que estamos fazendo acontecer o trabalho que nós abraçamos e não foi agora? Foi lá? Porque agora a gente diz assim, acho que eu vou ser evangelizadora. Você já assinou esse contrato lá no plano espiritual, lá em casa, antes de voltar para cá. Então, nós precisamos levar mais a sério o trabalho. Se chove, não vou, é de açúcar. Se faz sol, está muito quente. Se é final de novela, também não dá. Então, fica complicado. Já pensou se a espiritualidade fizesse isso com a gente? Já pensou? Hoje eu não vou auxiliar o trabalho não, porque hoje eu estou cansada. Vou para outro lugar. Então, existe toda uma sustentação o tempo todo, até quando a gente não percebe. Está tendo a sustentação. Inclusive, é quando mais acontece a sustentação, porque nós estamos em vigilantes. E eles não querem que a gente caia. Porque Deus quer todos os filhos dele bem. Então, a equipe que trabalha em nome de Deus faz de tudo para que o trabalho aconteça, para que a sustentação aconteça. Agora, a gente precisa fazer a nossa parte. Não dá para colocar nas mãos dos espíritos e dizer assim, se não der, os espíritos fazem. Para mim, que faço palestra, já ouvi muito assim. Eu ligava, estava no trânsito, olha, tá muito congestionado, não sei se vai chegar. Não, os espíritos vão fazer a parte deles, vai dar tudo certo. Aí eu dizia assim, não, mas você tem que estar pronta. Porque se eu não chegar, e pode acontecer, porque realmente o trânsito não flui, porque eu morri, porque eu adoeci, pode acontecer qualquer coisa. Quem está precisa fazer o trabalho acontecer. Daí a necessidade do conhecimento. Daí a necessidade de saber fazer o trabalho. Porque não são os espíritos que estão fora do corpo físico que vão se materializar para fazer o trabalho acontecer. E eu não vou dizer assim para as crianças, voltem, porque hoje Márcia não veio, então hoje não vai ter para seu filho. Já pensou? Aí os espíritos estão de lá, mas, meu Deus, nós estamos aqui. Já sabíamos, inclusive, que ela não ia vir. Vai dar tudo certo. E isso, infelizmente, acontece em casas espíritas. Então, é dar crédito ao apoio que existe. A todo momento existe o apoio. A todo momento existe a sustentação. E nós precisamos estar atentos. É difícil, né? Tem dias que dá vontade de desistir, não dá? Fala a verdade, que espírita não mente. Tem horas que dá vontade de voar no pescoço de uma mãe, de um pai. Não é possível! Mas isso não é aqui, não. É lá, em outro centro. Mas é a nossa fragilidade ainda. É a nossa fragilidade ainda, mas é nesse momento que a gente precisa estar seguro, lembrar da tempestade acalmada e entender. Jesus foi o primeiro a entrar no barco. Por que eu vou temer? Vai dar tudo certo, porque eu confio que os espíritos estão aqui e vão dar a sustentação necessária. E eu vou fazer a parte que me cabe. É sempre isso. Eu vou fazer a parte que me cabe, porque eles estão fazendo a parte deles. Você está vendo?
10 minutos. Aquele horário dele assim flui. Eu gosto muito dessa coisa da disciplina. Eu costumo dizer que eu sou tipo Emmanuel, né? Para mim tem que ser disciplina, disciplina, disciplina. Eu acho que quando a gente faz um trabalho para Jesus, tem que sair bem feito. Tá? Não dá para fazer porcaria, né? Então, eu sempre dizia para os evangelizadores, embora fazer bem feito. Para fazer mal e porcamente, eu prefiro que não faça. Eu me lembro de Marcos Welby. Né? Não sei se você conheceu. Meu amigo. Fazendo um trabalho com ele lá no CD5, e aí ele dizia assim, trabalho do Cristo tem que ser o melhor possível. Não se faz qualquer coisa no trabalho do Cristo, porque ele não faz qualquer coisa para a gente. Exatamente. Isso virou lema para a minha caminhada. Exatamente. Eu não saio da minha casa para fazer qualquer coisa. Porque ele não faz qualquer coisa para mim, para ninguém. Então você tem que dar o seu melhor. Tá doendo, tá com problema, seja lá o que for. Porque você se comprometeu, deu o seu melhor. A criança não tem nada com o seu problema. O jovem não tem nada, a família não tem nada com o seu problema. Coloque ele de lado e faça o trabalho acontecer, que depois você vai ver que o problema nem era esse problema todo. Com certeza. E aí a gente tem aquela coisa, muitas vezes, eu sempre falei para os evangelizadores assim, porque às vezes chega um trabalhador e ele fala assim, não, porque aqui no semeador fiz um tratamento e aumentou da casa, foi que eu me curei, eu devo a essa casa, aí chega para o trabalho, eu estou aqui porque eu tenho que dar de mim, porque eu recebi. Não quero esse trabalhador. Esse trabalhador eu não quero. Eu quero o trabalhador que ele tenha consciência do trabalho dele, que é voluntário, que ele vai estar ajudando outras pessoas, tá? Que ele tenha o prazer de estar lá para desenvolver o trabalho. Porque esse trabalhador que ele vem achando que ele vai devolver um favor, ele não fica. Ele vai embora rapidinho, né? Mas o trabalhador consciente, aquele voluntário que chega e diz assim, olha, eu estou trazendo o pouco que eu tenho para contribuir. E aí eu vou aprender, eu vou estudar, vou me dedicar, é o trabalhador que fica. Então, eu sempre falei para os evangelizadores, para você estar na tarefa, venha por prazer. Você vai acordar de manhã e dizer, graças a Deus que hoje é sábado e tem evangelização. Esse é o sentimento que está no nosso coração. Não aquele sentimento, não, tenho que ir, né? Porque eu me comprometi, tenho que estar lá. Não venha, meu irmão, não venha. Deixa a tarefa para outro. Somos poucos. A Alcione falou uma coisa importante, a gente se comprometeu. Bezerra de Menezes fala na Separata do Reformador que nós imploramos por essa oportunidade reencarnatória de trabalho. Então, a gente, quando estava lá no plano espiritual com a Aninha, estudando, né? E aí a gente vem se preparando para o trabalho. E quando chega aqui, o trabalho vai chamando a gente em vários momentos, mas a gente sempre vai deixando de lado. Eu não posso agora porque eu estou na faculdade, porque eu tive filho, porque eu tenho marido, porque isso, porque aquilo, e o trabalho não se desenvolve. E quando a gente volta para o plano espiritual, aquela pergunta, o que fizeste do talento que eu te dei? E aí a gente não tem o que responder, porque eu joguei fora a oportunidade. Porque a gente precisa pensar em evangelização, e não só a evangelização da criança e do jovem, mas de toda a casa espírita, que o primeiro evangelizado somos nós. Evangelização é auto-evangelizar-se. É você trabalhar em si para depois você levar para o outro. Então, o evangelizador ele precisa trabalhar o conteúdo, o evangelho de Jesus e ser páginas desse evangelho. Porque a gente precisa ser exemplo no nosso dia a dia. E aí eu falo para os evangelizadores, você leva uma mensagem de amor para as crianças e está lavando roupa suja nas redes sociais? Que mensagem trocada é essa? Né? E aí a gente foge ali do que traz a Bíblia, né? Seu sim seja sim, seu não seja não. Né? De a gente ter essa coerência moral, dessa construção da autoridade moral, que todos nós precisamos fazer. Por que quando as pessoas chegavam em Jesus, ninguém tinha coragem assim de enfrentar ele e dizer você fez isso, fez aquilo errado? Porque Jesus tinha autoridade moral. E é isso que a gente precisa construir na nossa caminhada. Mas, para isso, a gente precisa se auto-evangelizar. Trazer esse evangelho para dentro do coração, sermos páginas vivas do evangelho.
Para que quando a gente diga que a gente é espírita cristão, as pessoas não vejam o rótulo, mas vejam as nossas atitudes, as nossas ações. E é isso que a evangelização propõe, né? Para as crianças e os jovens, desde pequeno, eles poderem trazer nas suas atitudes que eles são, antes de espíritas, eles são cristãos, porque eles seguem o Cristo, né? Então, eu lembro de uma história do menininho que a professora bateu, até já contei isso aqui, o menino bateu nele, e aí ele foi falar com a professora disse, vá lá, bata nele também, ele não te bateu? Aí o menino disse, professora, eu não posso. E ela disse, por quê, meu filho? Ele disse, porque eu sou evangelizado. Então, esse é o nosso sonho. É o sonho, né? De que o menino tenha consciência de que bater, revidar, não é por aí. Que eu posso ter outras vias de resolutividade diante dos desafios, né? Pois é. Pois é, e outra coisa, gente, que a gente sempre fala na evangelização, que aqui no livro também acaba mostrando de alguma sorte, que é assim, semear é confiar na colheita, né? Essa frase eu gosto muito. Porque a gente acha que, às vezes, o menino não está na evangelização, ele está com o mesmo comportamento em casa, não sei o que é que faz esse menino, mas ele já está com a mensagem ali plantada no coração, né? E aí, aos poucos, ele vai mudando. E pensar que ninguém vai mudar em uma encarnação, gente. A gente vai mudar em várias reencarnações. Mas essa semente precisa ser plantada para que ela possa florescer, né? E outra coisa importante também para a criança e o jovem que a doutrina espírita traz, que é o despertar do senso crítico, da gente criar, né, jovens e crianças para que eles tenham um senso crítico, autonomia, de tudo que, né, serem atuantes, tudo que chegar, eles questionarem. Por quê? Para quê? Qual é meu papel no mundo? Serem verdadeiros protagonistas das suas próprias vidas, né? Hoje eu estava lendo um pouquinho sobre liderança, e aí muita gente se perde quando perde o líder. Quando o líder não está, não sabe o que vai fazer. Só que a gente precisa entender que nós precisamos ser nós mesmos, nossos próprios líderes, né? O líder de fora, ele auxilia, ele dá o caminho, mas nós somos líderes de nós mesmos. Mas isso só é possível quando a gente cria autonomia, quando a gente tem senso crítico, quando a gente pensa, quando a gente reflete. E por que ter conhecimento, né, dá trabalho? Porque conheceres a verdade te libertará. Porque conhecimento é poder. Quando eu tenho conhecimento, eu sei para onde eu quero ir. E aí é uma coisa também que o livro traz quando ele dá o auxílio à família, porque existe toda uma rede de apoio aqui. A criança que chega nessa casa ajuda a mãe, ajuda o pai, ajuda a avó, ajuda todo mundo, é ajudado, né? E principalmente o evangelizador. Porque se somos poucos, somos trabalhadores valorosos de Jesus, e Jesus precisa da gente. Então, o suporte espiritual é grande para que a gente não desista da tarefa, para que a gente não se sinta pequeno. Porque muitas vezes a gente quer sair do trabalho da casa espírita porque a gente está se sentindo pequeno, a gente errou, a gente fez uma coisa que não foi legal, a gente ainda não conseguiu mudar no ponto que a gente precisava mudar, e a gente quer abandonar o trabalho porque a gente acha que a gente não é digno de estar na tarefa de Jesus. Mas a gente precisa lembrar que Jesus, quando reuniu os 12, né, foram diversos 5 minutos, certo? Em 5 minutos, né? Ele escolheu ali os apóstolos. Esse rapaz precisa ser evangelizado. E os apóstolos eram pessoas completamente diferentes, né? E que tinham atitudes diferentes. Muitos não sabiam ler, né? Então, assim, Jesus não está esperando que a gente venha perfeito, porque estar perfeito não quer dizer que a gente vai estar aqui no planeta, né? Encarnado agora, né? Jesus está pensando no nosso vir a ser, que a gente pode vir a ser muito melhor,
né? E aí a gente pede o apoio às famílias, aos trabalhadores dentro da casa espírita e todos os setores para que dê a mão à evangelização, para que a gente possa fazer um trabalho de base, fortalecendo desde lá da base, né, as crianças e os jovens, para que no futuro a gente possa ter não só espíritas dentro da casa espírita dando continuidade ao trabalho, porque é importante, mas que a gente possa ter de bem, homens de bem, né, no O mundo. mais importante, a sociedade está caótica. E nós precisamos repensar isso. E aí, para refletir, estou colaborando para que o ambiente da evangelização seja favorável à ação dos benfeitores? Enquanto evangelizador, enquanto coordenador, enquanto dirigente, enquanto aquele que dá sustentação, enquanto trabalhador de outro setor, é uma reflexão para todos nós, para a família, para todos nós. Será que nós estamos colaborando para que o ambiente da evangelização seja favorável à ação dos benfeitores? Porque talvez a gente esteja atrapalhando. Talvez a gente esteja sobrecarregando eles. Porque eles não podem deixar criança e os jovens saírem com as suas necessidades afetadas. E aí a gente não faz o que é o nosso papel, eles precisam fazer, para não comprometer essas crianças e esses jovens. Às vezes é difícil, tem dias que parece impossível, tem dias que realmente é. Mas se a gente elevar o nosso pensamento e entender que Jesus foi o primeiro a entrar no barco, eu vou junto, não vai afundar esse barco, vai dar certo. Maria está o tempo todo na sustentação. Deus é amor, justiça e misericórdia. Ele coloca benfeitores em todos os lugares, em todos os ambientes. O que temer? A Amélia Rodrigues tem um trechinho, eu não me lembro todo, mas ela finaliza dizendo assim: quem evangeliza, salva. Evangelização é só da causa. Se quiser me permitir, eu deixar só uma mensagem aqui de Bezerra de Menezes. Olha, ele é cheio de Vou plaquinha. concluir agora, ó. Aí eu vou trazer uma mensagenzinha de Dr. Bezerra, que ele fala assim: tem sido enfatizado quanto possível que a tarefa da evangelização espírita infanto-juvenil é do mais alto significado dentre as atividades desenvolvidas pelas instituições espíritas na sua ampla e valiosa programação de apoio à obra educativa do homem. Não fosse pela evangelização, o espiritismo, distante de sua feição evangélica, perderia sua missão de consolador, né? Então, Dr. Bezerra traz essa mensagem para a gente e concluindo e refletindo da importância da evangelização nas nossas casas espíritas. Muito obrigada. Oi. Obrigada, tia Alce, para ela não ficar triste, viu? Tia Alce. Tia Alce. Né? Ana Paula. O estudo desse livro foi Aninha na hora. Gente, vamos elevar os nossos pensamentos a Jesus. E mais uma vez agradecer por esta sustentação que foi falado aqui hoje e que realmente ela existe. Neste momento, Senhor, em que estamos aqui, o Senhor sabe das nossas dificuldades, das nossas reais necessidades. E realmente só nos resta agradecer por este momento ímpar em nossas vidas. Aproveitamos também para te rogar por todos os evangelizandos desta casa, pelas suas famílias e pelos evangelizadores.
possamos nos entregar agora a essa energia salutar que vem através dos médiuns passistas. E assim vamos nos refazendo emocionalmente, e que possamos, Senhor, sair daqui com essa impressão salutar desse convívio que tivemos. Muito obrigada, Senhor, por tudo. E em Teu nome encerramos os trabalhos desta noite.